Olá, este é o 8º vídeo do nosso curso de variáveis complexas e o segundo a tratar do assunto integrais. Vamos começar recordando o que vimos no vídeo anterior, na primeira parte. Pois bem, o que vimos? Primeiro nós vimos como definir a integral de uma função complexa com a variável independente real. Isso é muito simples, né? Bastava pegar a parte real e a parte imaginária da minha função complexa, e aí, como a variável independente é real, cada uma dessas integrais são integrais de função de valores reais em valores reais. Então, é muito simples, a definição é a mesma usada no cálculo 1. Agora, só colocando então cada uma delas como parte, né, da função complexa, né? Uma parte real, outra parte imaginária. Pois bem, aí depois nós quisemos ver como definir então a integral de uma função que tem como valores, né, tomando de valores complexos em valores complexos. Essa sim aí é o caso que nos interessante, né? E nesse caso, esse tipo de integral, ela envolve uma integração ao longo de um caminho, né? E um caminho, então, nós definimos um caminho como sendo um arco seccionalmente regular, né? Então, quer dizer, regular, a gente pegava ele era a concatenação de arcos regulares, né? Onde termina um, começa outro e assim por diante. Então, isso a gente definiu como sendo um caminho, e a integral, então, ao longo desse caminho, é a integral curvilínea, ou a integral de linha do cálculo 2, só adaptada aqui para o caso, né, de uma variável, de uma função complexa, né? Então, nesse caso, essa integral da função f ao longo desse caminho c é definida através dessa integral aqui, onde você reconhece claramente a integral curvilínea através da parametrização aqui do meu caminho z como um z de t, né? Então, nesse caso, essa integral é definida então desta forma aqui, né? Com a parametrização z como um z de t. E depois disso nós fizemos alguns exemplos. Pois bem, o que nós vamos ver nesse vídeo? Nesse vídeo nós vamos nos preocupar em mostrar alguns resultados gerais, alguns teoremas envolvendo integrais no plano complexo. E, em particular, em especial, aliás, né, vamos dizer assim, o teorema de Cauchy-Goussat. Esse é o principal assunto que nós vamos tratar nesse vídeo. Vamos ver antes alguns outros resultados e preparando assim o caminho para o teorema de Cauchy-Goussat. Então é isso que nós vamos fazer nesse vídeo. Vamos começar falando sobre cotas superiores do módulo de integrais curvilíneas. Esse é um assunto importante por causa do seguinte: muitas vezes nós vamos nos ver diante de uma integral complexa em um certo caminho que não saberemos como calcular o valor dessa integral. Entretanto, nos bastará ter uma estimativa do valor dessa função. E, mais ainda, saber a estimativa do valor dessa função quando algum parâmetro envolvido, tá, no caminho, por exemplo, no caso que a gente esteja querendo calcular o valor ao longo de uma semicircunferência, ou da própria circunferência, enfim, quando, por exemplo, o raio dessa circunferência aumenta, né, vai aumentando de modo ao raio tender a infinito. O que acontece com isso? Em situações como esta, nós vamos ver que é muito interessante, é muito importante termos uma estimativa do valor da integral e do módulo dela, né? Porque, como iremos ver, em muitas situações acontece que essa estimativa que a gente tem, né, esse limite, essa cota superior, né, do valor da integral, ela acaba indo para zero. Então, nesse caso, embora o valor da integral exatamente a gente possa não conhecer, mas a gente consegue saber o que acontece quando, por exemplo, esse parâmetro, no caso desse exemplo que eu estou dando do raio, dessa semicircunferência, quando ele está indo para o infinito, a gente consegue saber o que acontece, particularmente se ele se anular. E é uma situação que vai acontecer até, não será incomum, né? Mas até uma certa frequência isso vai acontecer, né? Ainda bem até, como a gente vai ver, né? Enfim, então, é muito importante sabermos isso. Temos essa estimativa da cota superior do módulo dessas integrais curvilíneas, né? Então, vamos começar olhando isso e vamos começar mostrando esse resultado aqui, esse lema. Se temos uma função
complexa W de t é seccionalmente contínua, né, contínua por partes, né, e ela está definida no intervalo entre para t, né, o parâmetro está entre a e b, então vale esse resultado aqui. O módulo, o valor absoluto da integral, né, dessa função w entre a e b é menor ou igual à integral entre a e b do módulo da função. Esse é um resultado clássico das integrais de funções de uma variável real. Resultado clássico do cálculo 1. O que nós vamos mostrar aqui é que ele também vale para o caso de uma integral complexa. Então é isso que nós vamos mostrar. E como que nós vamos fazer isso? Bom, vamos lá. Primeiro, vamos notar aqui que nós temos, então, essa integral aqui nossa de a até b, ela tem um valor complexo. Ela assume valor complexo e, portanto, eu posso escrever ela como um R0 exponencial de i θ zero. Esse número, o resultado, o valor dessa integral está aí na forma polar. Ou então, a partir disso, segue então que R0, eu posso escrever então, passando essa exponencial para o outro lado, escrevo dessa forma, e aí colocando como integral, o parâmetro aqui é t, a integral em t, não tem t aqui nessa exponencial, eu coloco aqui, juntando aqui dentro no integrando. Pois bem, agora vamos notar o seguinte, R0 é o módulo do número complexo que resulta dessa integral. Como é um módulo, ele é sempre uma quantidade positiva. R0 é igual ao próprio módulo do R0. Tá? Ou seja, então isso é igual ao módulo de quem está aqui. Isso é o R0. Então, R0 é igual ao módulo de R0. R0 é isso, portanto, é o módulo disso aqui. E o módulo dessa quantidade é o módulo dessa exponencial com o módulo dessa integral. E o módulo dessa exponencial nós sabemos que é 1. Portanto, R0 é o módulo desta integral aqui. Pois bem, vamos guardar esse resultado. Por isso que eu coloquei essa estrelinha aqui. Daqui a pouco na frente eu vou chamar ele. Tá? Então, esse R0 aqui é o módulo dessa integral. Pois bem. Por outro lado, R0 é real. Então, se R0 é real, então R0 é real de R0, né? E, por sua vez, então é real desta parte real dessa integral aqui. Esta aqui é a expressão do R0. Por outro lado, vejam, aqui é real, aí eu passei o real aqui para cá. Tá? Então é real do integrando. Por outro lado, a parte real de uma função é menor ou igual que o módulo da parte real dessa função, que por sua vez é menor ou igual ao módulo da função. Portanto, onde está isso aqui? Agora nós vamos trocar isso por... vou tomar o módulo, né? Quer dizer, aqui, então isso, onde está essa expressão real de f de z, eu vou trocar que isso é menor ou igual que o módulo de quem está aqui dentro. Ou seja, real dessa quantidade é menor ou igual, veja, isso é o f, então é menor ou igual ao f. Bom, substituo isso aqui, né? Esse aqui, desculpa, aqui, esse aqui é o próprio w, né? Porque a exponencial, o módulo da exponencial é 1, então agora eu substituo isso aqui, eu encontro que R0, esta quantidade, é menor ou igual que a integral, vejam, isto eu troquei pelo módulo do w de t, isto aqui. Pois bem, agora eu vou chamar aquele resultado, vou usar aquilo lá. A gente viu que R0 é esta quantidade aqui, e que acabamos de mostrar que isso é menor ou igual a isto. Ora, é justamente esse o resultado que a gente queria mostrar. Vamos agora mostrar esse teorema. Seja C um caminho de comprimento L e suponha que f de z seja uma função seccionalmente contínua em C. Então, se m for uma constante não negativa, tal que o módulo de f for menor ou igual a m em cada ponto do caminho C, no qual f estiver definida, então, o módulo da integral de f ao longo de C é menor ou igual a m vezes L. Esse é um resultado, esse teorema, que nós vamos usar várias vezes ao longo desse curso. Tá? Nós vamos recorrer a esse teorema várias vezes. Ele é bem importante. Tá? Pois bem, quanto à demonstração, ela não é difícil. Tá? Nós vamos usar o resultado, o lema que acabamos de provar. Então, se a gente tem z, o caminho z igual a z de t, com essa parametrização t entre a e b, tá? Nós temos
Aqui, a integral, essa aqui é a definição dela. Então, sabendo a parametrização z igual a z de t, essa é a definição na minha integral de linha, escrita em termos do parâmetro t. E agora, usando o lema que acabamos de provar, a gente sabe que isso aqui é menor ou igual ao módulo de quem está aqui dentro. Então, o módulo de f de z de t, z' de t. Agora, o módulo disso aqui, isso aqui é o módulo de um produto de funções, então ele é o produto de o produto do módulo de cada uma dessas partes, né? Então, isso aqui é igual ao módulo do f vezes o módulo do z', mais o módulo do f, olha, estou usando o menor ou igual a m. Então, ao passar daqui para cá, né, usando primeiro então, que o módulo desse produto é o produto dos módulos, onde tem o módulo do f, vou usar que ele é menor ou igual a m, portanto estou escrevendo isso menor ou igual a o m, e aqui o módulo do z' de t, dt. Pois bem, quem é o módulo de z' de t? Então isso aqui está igual ao do outro, tiro o m para cá, né? Então o módulo do z' de t é isso aqui, é a raiz quadrada da sua parte real ao quadrado, mais sua parte imaginária ao quadrado. Parte real ao quadrado aqui do z' é x', né, ao quadrado, mais a parte imaginária y' ao quadrado. Ora, esta integral aqui, ela é justamente a integral que define, né, o cálculo, né, que permite calcular o comprimento da curva C. Tá? Lembre-se que z' é o vetor tangente. Tá? Então, esse aí é o módulo do vetor tangente. E isso, então, integrado entre A e B, dá o comprimento da minha curva C, para ter, né, o parâmetro de A até B. Então, isso aqui é quem eu estou chamando de L. Né? Tá? L é o comprimento da curva C. Então, é M vezes L. Ou seja, C é um caminho de comprimento L. Esse é o L que está aqui. Isto aqui é o que me fornece, essa quantidade aqui que me fornece L. Tá? Esse aí, você vê isso, você aprende isso no final lá do curso de cálculo 1. Tá? O comprimento de curvas. Você viu que isso aí, tá, te dava o comprimento de uma curva dada na forma paramétrica. Então, é esse o valor, e com isso é o que a gente queria. Vejam aqui o módulo, né, da minha integral, menor ou igual a ml, que é o que está aí. Vamos agora fazer alguns exemplos aplicando esse teorema. Exemplo. Seja a integral I, dada pela integral sobre um caminho CR, onde CR é a semicircunferência superior de raio R e centro na origem, né, da seguinte função. A função é z mais 1 dividido por z quadrado mais 4, que multiplica z quadrado mais 9. Tá? Temos aqui então uma função racional aqui. Né? E o que queremos fazer? Estimar esta integral aqui. Tá? Pois bem, vamos lá então. Vejam, o caminho aqui, para a gente ter uma ideia, esse caminho C de R, só recordando, então, se ele é a semicircunferência, né, superior de raio R, a parametrização dela é isso aqui, onde θ de 0 a π e o raio é maior do que 3. Tá? Veja que o raio é maior que 3, é essa a situação. Pois bem, então o que eu vou fazer? Tá? O que vamos fazer? Nós precisamos encontrar um limite superior para essa função aqui, para o integrando. O que nós queremos fazer, né, o teorema que nós mostramos é o módulo desta integral, ela é menor ou igual a 1 m vezes L. M, tá, é o limite superior para o módulo da minha função f ao longo da curva C. Tá? E L é o comprimento dela. Tá? Então, o que temos que fazer é achar, então, conseguir uma desigualdade. Escrever o módulo desse integrando aqui, como sendo menor ou igual a uma constante. Pois bem, para isso, nós vamos usar aquelas desigualdades que já usamos alguma vez e que eu falei no começo desse curso que eram muito importantes. As desigualdades triangulares. Tá? Bom, as desigualdades triangulares, né, quer dizer, a desigualdade, né, só que escrita aqui em duas versões, mas no fundo a mesma, né? Esta aqui, então, a desigualdade triangular e aqui a sua pequena variação dela, né? Tá? Escrita então essa outra versão aqui. Então eu tenho essas duas aí. Eu vou usar nesse caso, vejam, eu tenho aqui o meu numerador é uma fração. Desculpa, numerador. A minha função, né,
tá? Ela é uma fração, onde você tem o numerador e o denominador, eu quero escrever isso como menor ou igual a alguma coisa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar escrever o meu numerador como sendo menor ou igual a alguma coisa. E o meu denominador, eu vou tentar escrevê-lo como sendo maior ou igual a alguma coisa. Desta forma, aí eu coloco os dois na minha fração, essas duas desigualdades que eu vou tentar estabelecer, eu coloco ela na minha fração, de modo a escrevê-la como sendo menor ou igual a uma certa outra coisa. Pois bem, vamos começar com o numerador. No numerador eu quero escrever ele como menor ou igual a alguma coisa. Ora, eu vou usar essa desigualdade aqui. Então vejam que eu tenho z mais 1, é o módulo disso que eu quero. Ora, o módulo de z mais 1 é menor ou igual, usando z é z1 e 1 é igual a z2, menor ou igual que o módulo de z mais 1. Ora, o módulo de z quem que é? Ele está ao longo, o meu caminho é uma circunferência de raio r. Então, o módulo de z é o próprio r. E o módulo do 1 é o próprio 1. Então, bom, já consegui então escrever uma desigualdade aqui, tá, para o numerador da minha fração. Módulo de z mais 1 é menor ou igual a r mais 1. Já agora, para o denominador, eu preciso escrever quem está aqui, esse z2 mais 4 e esse z2 mais 9, escrevê-los como sendo maior, o módulo deles, o módulo deles maior ou igual a alguma outra coisa. Porque aí na hora que eu coloco isso na minha fração, vai ficar menor ou igual a 1 sobre esta coisa, que eu estabeleci na desigualdade do denominador. E para isso, então, o que eu vou usar? Eu vou usar essa outra forma aqui da desigualdade triangular. Vejam, maior ou igual. E z1 vai ser o z quadrado num caso, e o z2 o 4, e no caso dessa outra, z quadrado e 9. Então vamos lá, olha. Para o primeiro caso, z2 mais 4, tá? Usando essa desigualdade, então fica módulo do z2 menos o 4. Tá? E vejam, z quadrado, isso é o módulo do z ao quadrado. Módulo do z é o meu r ao longo da curva. Então é r quadrado. E aí eu tenho, então, módulo de r quadrado menos 4. Vejam, r é maior do que 3. Tá? Então, se r é maior do que 3, r quadrado menos 4 é positivo. Então, eu posso tirar esse módulo e fica simplesmente r quadrado menos 4. Mesma coisa para z quadrado mais 9. Módulo de z quadrado mais 9 maior ou igual que o módulo de z quadrado menos o módulo do 9. Aqui é r quadrado menos 9. E, novamente, lembrando que r é maior que 3, então r quadrado menos 9 é positivo, então eu posso tirar aqui o módulo, fica r quadrado menos 9. E agora eu vou fazer o seguinte, agora eu vou escrever o módulo dessa minha função f aqui, tá? Vou usar, então, essa desigualdade aqui, e essas duas que eu obtive aqui, e vou escrever isso como menor ou igual a combinação destas desigualdades aqui. Então, vamos lá. Então, f, o módulo do f é isso aqui. E agora, usando as desigualdades que a gente acabou de mostrar, dá isso aqui. E isto é uma constante m que depende do raio. Quer dizer, cada caminho diferente, para cada raio diferente que eu vou ter aí, eu tenho um valor diferente para m. Mas ao longo de todo o caminho, o m é o mesmo. Então, bom, agora é só usar o teorema. Módulo da minha integral de f ao longo do caminho c, tá? Que é o módulo. Isso aqui ele é menor ou igual a mr, tá? Esse é o módulo, o f. Minha constante é esse mr aqui, vezes L. L é o comprimento dessa circunferência que é π vezes R. Pois bem, então aqui eu tenho minha estimativa. Tá? E o que é interessante que eu comentei, já tinha comentado do limite, quem assim está interessado. Veja, quando R vai para o infinito, esta quantidade aqui, mr vezes R, o que acontece? mr está aqui, vezes R, bom, é esta aqui a minha função. Vejam, para R cada vez maior, aqui no numerador eu tenho algo que vai com R quadrado, e aqui embaixo, R quadrado com R quadrado, vai com um R à quarta. Então, R grande, cada vez maior, essa fração aí está indo com um R quadrado no numerador e um R à quarta no denominador. Então, para R indo para infinito, essa quantidade aí, mr vezes R, o limite disso, para R indo para infinito, dá zero. Aqui o zero.
Ou seja, então o que acontece? O limite quando r está indo para o infinito desta integral aqui. Ele é menor ou igual a mr vezes r. Ou seja, ele é menor ou igual a zero, que é o limite disso, né? Ora, mas isso aqui é o valor absoluto de uma quantidade. Ele tem que ser maior ou igual a zero. Portanto, o que a gente conclui? Que o limite para r indo para o infinito do módulo disso tem que ser zero. E aí também um resultado conhecido já desde o curso seu, a gente fez o curso de cálculo 1, tá? Então se esse limite aqui do módulo de uma função é zero, então essa função, né, o limite dela também é zero. Então o limite de r indo para o infinito de quem está aqui é zero. Tá? Então é o que eu tinha falado, a gente não, às vezes não pode saber como calcular, tá, o valor da integral ao longo desse caminho C de r aí. Eventualmente a gente pode até saber como calcular, mas o que pode acontecer é que você pode estar interessado só no limite em que r vai para infinito. Então é muito mais fácil, né, no lugar de você ficar calculando o valor exato da sua integral, ter essa estimativa do que acontece para r para infinito, e aí já conclui que ele dá zero. Nós vamos usar isso, como eu já falei, algumas vezes, né, raciocínios como este, tá? Nós vamos usar isso algumas vezes ao longo desse curso. Vamos ver um outro exemplo. Vamos ver agora esse exemplo. Vamos considerar então a integral, tá, da função 1 sobre z² seno de z, tá, ao longo do seguinte caminho. Cn, né? Cn é o caminho que compreende a fronteira do quadrado cujos lados estão localizados em x igual a mais ou menos n mais meio π, n é um número inteiro, né, inteiro positivo, e y é mais ou menos n mais meio π. O que nós queremos é estimar essa integral aí, a integral de 1 sobre z² f de z ao longo desse caminho. Para ficar claro qual é o caminho aqui, vamos fazer uma ilustração dele, né? Então aqui está o quadrado, né? Então os lados, vejam, em x e mais ou menos n mais meio π, então mais n mais meio π, menos n mais meio π aqui, são esses valores, e o y, tá, correspondente a esses aqui, ó, n mais meio π, n menos meio π. E eu vou denotar esses caminhos, né, cada trecho desse caminho, né, esse aqui é o Cn1, né, esse é 1, esse é a parte 2, a parte 3 e a parte 4. Tá? Vamos fazer assim então. Tá? E a orientação, embora a gente não tenha falado nada sobre isso, em geral a gente sempre adota a orientação positiva, né, no sentido anti-horário. Pois bem, então o que nós temos que fazer? Né? Nós temos que achar uma estimativa para o módulo da função. A função que está sendo integrada. A função é 1 sobre z² seno de z. Então, como esses estão no denominador, eu vou ter que fazer uma estimativa aí, quer dizer, vou tentar mostrar alguma coisa do tipo módulo de z² maior ou igual a alguma coisa e módulo do seno de z maior ou igual a alguma coisa. Né? É isso que eu vou tentar fazer. Vamos começar com o seno. Vamos tentar achar uma estimativa para o módulo do seno de z. Lembrando que aqui a coisa não é já tão simples, porque z é uma variável complexa. Né? Então, vamos lá. Então, tenho que calcular isso, então vamos começar com o seno de z. Primeiro, note o seguinte, seno de z, eu posso escrevê-lo em termos da parte real e imaginária. Bom, primeiro que a propriedade seno de um a mais b vale, tá, independente de ser a real ou imaginário. Se é real ou complexo, não tem diferença, o resultado é o mesmo. Então, ao escrever seno de x mais iy, isto é igual a seno de x cosseno de iy mais cosseno de x seno de iy. Porém, cosseno de iy é o cosseno hiperbólico de y, que é o que está aqui. E seno de iy é igual a i seno hiperbólico de y. Então, i seno hiperbólico de y. Pois bem, agora, o que eu quero estimar? O módulo disso. Pois bem, então o módulo do seno de z ao quadrado, o que é? Parte real ao quadrado, mais a parte imaginária ao quadrado. Agora aqui eu vou usar, agora para tentar simplificar essa expressão aqui, vou usar relação trigonométrica fundamental. Então, onde está esse cosseno ao quadrado aqui, eu vou escrever que é 1 menos seno ao quadrado. E agora, veja o que vai acontecer.
eu vou ter aqui 1 vezes esse seno hiperbólico de y ao quadrado, mas depois vai ter aqui um seno ao quadrado de x e esse seno ao quadrado de x aqui, que eu vou poder juntar os dois, né? Então, como eu escrevi aqui, ó, os dois, um seno ao quadrado daqui e daqui, e isso vai multiplicar o cosseno ao quadrado de y e o seno ao quadrado de y. E vai sobrar aqui, ó, 1 vezes seno hiperbólico ao quadrado. E cosseno hiperbólico ao quadrado menos seno hiperbólico ao quadrado é 1. Portanto, isso é seno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de y. Daqui eu vou tirar duas desigualdades que eu vou usar conforme a conveniência. Tá? Então, uma é seno ao quadrado, o módulo do seno de z ao quadrado maior ou igual que o seno ao quadrado de x. Porque, vejam, seno hiperbólico, ele é sempre maior ou igual a zero. Então, disso eu concluo que o módulo de z, seno de z ao quadrado é maior ou igual que o seno ao quadrado de x. Pois esse aqui é sempre maior ou igual a zero. E aí, depois, extraindo a raiz, eu obtenho, então, aqui, quer dizer, aqui não fiz ainda, mas é o próximo passo, né? Aqui, tirando a raiz, o módulo do seno de z é maior ou igual que o módulo do seno de x. E também posso fazer a mesma coisa agora, tirando aqui, vamos dizer, o seno ao quadrado de x, porque seno ao quadrado de x também é sempre maior ou igual a zero. Então, agora, olhando agora de um outro jeito, né, isso aqui, então, eu posso ter, tenho, né, o módulo do seno de z ao quadrado, tirando aqui esse seno ao quadrado de x sempre maior ou igual a zero, ele vai ser, então, sempre maior ou igual ao seno hiperbólico de y ao quadrado. E, novamente, agora tirando a raiz, fica o módulo do seno de z maior ou igual ao seno hiperbólico de y. E agora eu vou usar cada uma delas aí, tá, conforme o caso. Se eu estou no caminho, veja, eu tenho os caminhos verticais e horizontais. Os verticais são aqueles que têm os valores determinados de x, e os horizontais são aqueles que têm os valores determinados de y. Pois bem, naqueles que é dado o valor de x, então aqueles, o C1 e o C3, né, eu vou usar essa desigualdade aqui. E no outro caso, onde estão os caminhos 2 e 4, né, que é aqueles onde é dado o valor de y, eu vou usar esta desigualdade aqui. Então vamos lá. Para o caminho Cn de 1, 3, x é mais ou menos n mais meio, n um inteiro positivo. Pois bem, então nesse caso eu vou usar essa desigualdade, e aqui então isso no lugar do x eu uso isso, dá essa expressão. Esse o mais ou menos, o seno é função ímpar, o mais ou menos sai, né? Fica mais ou menos o seno, mas como é módulo, o mais ou menos, a gente esquece ele, né? Então, isso fica o módulo do seno de n mais meio de π, e isso aqui, por sua vez, o que acontece? Ele é o n mais meio de π, quanto que é? Veja, isso é π sobre 2, 3π sobre 2, 5π sobre 2, é mais ou menos 1, né? Conforme o n aí. Mas, como a gente está considerando o módulo, tanto faz. Então, isso é 1. Então, ao longo desses caminhos do C1 e do C3, o módulo do seno de z é maior ou igual a 1. Vamos ver agora o outro caso, para C2 e 4. Nesses caminhos, y é igual a mais ou menos n mais meio de π. Bom, agora a gente vai usar, então, como falei, módulo de seno de z maior ou igual a seno hiperbólico de y. E agora aqui, onde está o y, eu coloco essa expressão. Pois bem, é isso aqui, seno hiperbólico de n mais meio de π. Esse mais ou menos também, função é ímpar, esquece ele. Tá? Então fica seno hiperbólico de n mais meio de π. E agora eu vou abrir essa expressão aqui. Seno hiperbólico de, isso aqui é nπ mais π sobre 2. Né? Então o seno hiperbólico, ele satisfaz a relação, né, do seno hiperbólico de a mais b, é igualzinha à do seno de a mais b. Igualzinho, né, colocando o h de hiperbólico nela. Né? Então, o que a gente tem aqui? Então, seno hiperbólico de nπ mais π sobre 2 é seno hiperbólico de nπ, cosseno hiperbólico de π sobre 2, e aqui o cosseno hiperbólico de nπ e o seno hiperbólico de π sobre 2. Agora eu vou usar o seguinte, vejam, o cosseno hiperbólico, ele é sempre maior ou igual a 1. Está sempre maior ou igual a 1. Então, devido a esse fato cosseno hiperbólico maior ou igual a 1, esta quantidade aqui é maior ou igual, troco aqui maior ou igual a 1, e aqui também, né, esse cosseno hiperbólico maior ou igual a 1. Então, é seno hiperbólico de nπ mais o seno hiperbólico de π sobre 2. E, por sua vez, veja,
isso é sempre maior ou igual ao seno hiperbólico de π sobre 2. Tá? nπ, isso é maior ou igual a zero, né? Isso aqui é positivo, sempre maior ou igual a zero, então é maior ou igual isso a só essa parcela, o seno hiperbólico de π sobre 2. Então, como eu falei, seno hiperbólico de x é sempre maior ou igual a zero para x maior ou igual a zero. Então, bom, seno hiperbólico de π sobre 2. A rigor você não precisaria saber, a gente tem sempre um jeito de resolver isso, né? Como já vou mostrar, mas só para constar, o seno hiperbólico de π sobre 2 é 2,3 alguma coisa aí, que é maior ou igual a 1. Mas mesmo que você não soubesse quem é, o fato que eu tenho essa desigualdade aqui, ó, isso aqui, esta parte, o maior ou igual a módulo, né, do seno hiperbólico de π sobre 2, e aqui maior ou igual a 1. Se eu quiser juntar esses dois aqui, tá, uma mesma desigualdade nos dois casos, né, tá, basta definir, né? Posso escrever que o módulo do seno de z é maior ou igual a 1a, onde o a é o menor desses dois números, 1 e seno hiperbólico de π sobre 2. Porque assim eu consigo fazer com que a desigualdade, se eu uso o menor dos dois, as duas desigualdades valem, né? Tá? Porque eu estou querendo escrever, veja, é isso aqui, ó, eu quero mostrar que para z ao longo desse caminho, seno hiperbólico, né, desculpe, o seno de z para z ao longo de todo o caminho c, é maior ou igual a alguma coisa. Então, para garantir que vale nos dois casos, tanto para 1, 3 e como para 2, 4, né, esses caminhos, eu tomo o menor dos dois. Né? Tomando o menor, está garantido que ao longo de todo o caminho, a desigualdade vale. Então, mesmo que eu não estou sabendo qual que é, não importa. Escolhe aqui, escreve aqui, menor dos dois. Então, escreve, então, módulo do seno de z é maior ou igual a a, onde a, por definição, é esse cara aqui, o menor dos dois. Ainda falta achar a desigualdade por um módulo de z. Módulo de z ao quadrado. Né? Bom, ao longo dos caminhos C1, o que acontece no caminho C1 e C3? Ao longo do caminho C1 e C3, z, essa aqui é a parte x, né? O valor da variável x, e aqui o y. Então, o y está variando nesse intervalo aqui. Isso aqui, então, do C1 e do C3. Então, o que acontece ao longo do C1 e C3? Quanto que é o módulo de z? O módulo de z ao quadrado é essa parte real aqui ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Então, ora, isso aqui, isso mais isso, agora, ele nesse intervalo não importa. Isso é maior ou igual a essa quantidade, porque o y quadrado é sempre maior ou igual a zero. Então, tá, vale isso ao longo do 1 e do 3. Para o caminho C2 e o C4, então, agora, quem está variando é x. Né? São os caminhos horizontais. Quem está variando é x. X variando nesse intervalo aqui. Tá? Mas o módulo de z, nesse caso, então, é x quadrado mais essa quantidade, a parte imaginária ao quadrado. E, bom, como x quadrado é maior que zero, maior ou igual a zero, então isso também é maior ou igual a n mais meio π quadrado. Né? N mais meio ao quadrado, π ao quadrado. Portanto, chegando lá. Então, agora o que a gente pode concluir? Então, isso aqui vale, a desigualdade é a mesma para qualquer parte aqui do meu caminho, né? Então, o módulo do f de z é isso aqui, e agora eu vou usar isso, ó, menor ou igual, z quadrado. Z quadrado, ó, ele é maior ou igual a n mais meio ao quadrado π quadrado. Como ele está no denominador, na hora que eu vou usar essa desigualdade, vejam, aqui o maior ou igual vira esse menor ou igual, então n mais meio quadrado π quadrado está aqui, né? E o seno de z, módulo do seno de z, maior ou igual a a. Então, agora usando ela, veja, aqui fica então menor ou igual, o seno aqui de z, o módulo dele, fica aqui o meu a. Pois bem, então, agora o que acontece? Quanto que é o módulo do f de z? Já temos a estimativa para o módulo do f, então, o módulo da minha integral de f de z é menor ou igual que o módulo do f, né? Desculpa, a estimativa, né? Que o m, né? O módulo do f menor ou igual àquele m é isso, então é isso que está aqui, vezes o comprimento da curva, vezes esse L aqui. Esse L é um quadrado, então o comprimento é 4 vezes o tamanho de cada lado. O lado, vejam, ele é n mais meio π, é um valor, ele está, por exemplo, olhando ele ao longo do x, menos x a x. Um é menos n mais meio π, o outro é n mais meio π. Portanto, cada lado é 2 que multiplica n mais meio π. Né? Então aqui, ó,
como são 4 lados, né? Então 4 multiplica 2n mais meio π. Esse é o valor do L. Tá? Então, bom, agora ó, n mais meio aqui, π ao quadrado no denominador, tem um termo aqui no numerador. Bom, isso dá 2, 4, cancela o que tem que fazer, aí isso vai me dar 16, porque aqui ó, onde estava n mais meio, eu escrevi 2n mais 1, o 2 foi para o numerador, onde tinha 4 vezes 2, 8, aparece um 16, né? Então 2n mais 1 π sobre a. Então essa é a minha estimativa, tá? Minha cota superior para o valor dessa integral, para o módulo dessa integral. E se eu quero saber o que acontece quando o meu quadrado, eu vou aumentando ele, aumentando n, né? À medida que eu aumento n, o que acontece com a minha integral? Veja o n no denominador aqui. Para n indo para infinito, a minha integral, ela vai para zero. Que é, novamente, como eu falei, é o caso, né? Mais uma vez, dessa estimativa. Quando, no caso, o tamanho do meu quadrado, ele está aumentando, tá? Cada vez mais. Então, esse é mais um exemplo do tipo de problema que a gente tem, né? E que esse tipo de estimativa é muito útil, né? Bom, é isso. Vamos mostrar agora um resultado envolvendo a existência da primitiva de uma função complexa. O livro que estamos usando prefere chamar a primitiva de uma antiderivada. Então, vamos tentar então seguir, né, essa denominação e usar o nome antiderivada, né? Então, qual é o resultado, o teorema? É o seguinte, vamos supor então que a gente tem uma função f de z contínua em um domínio D. Então, as seguintes afirmações são equivalentes. O que eu quero dizer com isso? Eu vou falar aí, tem 3 afirmações, A, B e C. Se vale qualquer uma dessas 3, então automaticamente vale as outras 2 também. Tá? Então, são equivalentes a essas 3 afirmações. A, f de z possui alguma antiderivada f de z em D. Então, fzinho possui uma primitiva, alguma primitiva fzão de z em D. B, as integrais de f de z ao longo de caminhos inteiramente contidos em D têm todas o mesmo valor. Caminhos aqui, entendidos que esses mesmos caminhos têm o mesmo ponto inicial e o mesmo ponto final. Tá? Mesmo ponto inicial e o mesmo ponto final. Tá? Então, quaisquer caminhos estejam aí com os mesmos ponto inicial e final, têm todos o mesmo valor. Tá? Então, essa integral de z1 até z2, desse caminho, porque aí eu só preciso escrever o ponto inicial e final, né? Tá? Porque eu não preciso me referir ao caminho, né? Visto que todos têm o mesmo valor. Então, e ele é dado pela antiderivada, né? F em Z2 menos Fzão em Z1. Né? Fzão é a antiderivada de Fzinho. E C, as integrais de Fzinho ao longo de caminhos fechados inteiramente contidos em D têm todas o valor zero. Tá? Bom, a gente viu isso aí, pelo menos um exemplo, né? Quando a gente viu o cálculo de exemplos do cálculo de integral, né? Que isso, pelo menos no caso aqui, isso aconteceu, né? Pois bem, vamos agora então mostrar esse resultado aí. E o que eu vou fazer? Tá? Nós vamos fazer o seguinte, usando A, de A nós vamos provar B. Usando B nós vamos provar C. E usando C nós vamos provar A. Dessa forma a gente mostra que qualquer uma implica na outra, né? Tá? Então vamos lá. Então vamos primeiro começar mostrando que A implica em B. Então, o que acontece? O que A diz? A diz que existe essa antiderivada da função fzinho. Ou seja, existe a função fzão de z, tal que fzão linha de z é o fzinho de z para z nesse domínio. E nesse caso, vejam, se eu tenho z aqui um caminho, então está parametrizado z de t, se eu for derivar esse fzão em relação a t, d dt disso, usando a regra da cadeia, o que eu faço? Isso é f' de z de t e multiplicando por z' de t. Tá? Então, regra da cadeia para o cálculo dessa derivada é isso, e f' é f, é o fzinho. Então, daqui para cá, tá? Eu escrevo então, ó, f' é o meu próprio f. Então, é isto aqui. Agora, vamos então calcular essa integral. Uma integral ao longo de um caminho com ponto final, né? z1 e z de A e z de B, integral entre A e B. Então, toma o caminho C,
ponto inicial, né, ele é para ter meu parâmetro t vale A, ponto final ele vale B. Então, como que é a definição dessa integral? É esta aqui para a parametrização dada, né, para uma certa parametrização. É esta aqui o valor, né, quer dizer, a expressão para essa minha integral de linha. Agora, onde está, veja, o meu integrando? Olha aqui, ó, integrando é isso aqui. Agora, isto, por sua vez, é a derivada em relação a t da antiderivada, do fzão. Então, colocando isto aqui, fica a integral de a até b dessa derivada em relação a t, ou seja, o resultado é f de z de t calculado entre a e b, ou seja, é f de z de b menos f de z de a. O que pode acontecer? Bom, aí já uma parte no caminho. Se eu for composto de vários caminhos, né, aquela concatenação de arcos regulares, né, tá, um número finito de arcos regulares, o resultado também vale, porque vejam, aí essa minha integral curvilínea é a soma ao longo de cada um desses arcos, e em cada um deles, né, eu uso esse resultado, que então soma de k até 1, do f de z de k1, menos f de z de k, onde z1, z2, z3, z4 e assim por diante, são os pontos de concatenação, onde os arcos, né, estão ligados, um ligado diretamente no outro. Tá? E na hora que eu pegar somar isso aqui, o que vai acontecer? Você tem f de z1, no caso aqui, ó, vai ficar f de z1 menos z0, depois f de z2 menos z1 e o mais z1 cancela. E assim por diante, todos esses pontos intermediários vão cancelando, o resultado vai ficar o zn mais 1, o último lá, menos o primeiro. Então, é a mesma coisa, quer dizer, só depende do ponto inicial e do ponto final. Então, para qualquer caminho, tá, o resultado é o mesmo. Vamos agora, então, partir disso aí do B para mostrar C, que já é bem mais simples. Né? A partir de B para C, o que acontece? Um ponto Z1 e Z2. Tem aqui dois caminhos, C1 e um caminho C2. E agora eu quero um caminho fechado. Caminho fechado, tá? Esse caminho fechado C é simplesmente, quer dizer, eu posso pegar, é dado, vamos dizer assim, um caminho C. Vamos olhar dessa forma. Escolhe Z1 e Z2. Está aqui Z1 e Z2. Então, por um lado você tem o caminho C1, aqui você tem o caminho C2. O caminho fechado C, o C, é o C1 mais o caminho com a orientação oposta do C2. Então, C é a união do C1 com menos C2. Então, e nós já sabemos, né, que C1 e C2, a integral do f de z, né, ao longo de C1 e de C2, como é o mesmo ponto inicial e o mesmo ponto final, elas são iguais. Então, não tem segredo, né? F de z, então, é a integral ao longo de C1 união com menos C2, que é f de z, aqui, C1 e em menos C2. Só que a integral ao longo de menos C2, a gente sabe que é menos a integral de C2. Como as duas são iguais, isso é igual a zero. Finalmente, agora vamos usar C para provar A. Então, o que diz C aqui? Bom, a integral de C do caminho fechado é zero, então isso implica, né, que a integral só depende dos pontos inicial e final. É só, como a gente viu, o raciocínio. Né? Você tem escolhe dois pontos, caminho fechado, vê o caso oposto, integral de C1 até C2. Então, a função, esta integral aqui, tá? Como ela só depende do ponto inicial e final, está aqui, ó, de Z0 até Z. É só disso que ela depende. Ora, quanto que é a derivada disso aqui, desse f? Tá? A derivada de f é, veja, é limite de h indo para zero, 1 sobre h, né? E o valor da minha função em z mais h, né? F de z mais h. Então, aqui é o z. Então, z mais h aqui, menos o f de z. Aqui é só a definição da derivada dessa função f. É isso que a gente está usando. Bom, agora, isso aqui é pelo o resultado, integral de z0, né, essa aqui é a integral de z até z0, mais z0 até z mais h. Trocando, né, botando esse menos aqui, com esse menos trocando a ordem de integração, ficando de z até z0. Mas aí, de z até z0 mais z0 até z mais h, é simplesmente de z até z mais h. E agora, bom, usando continuidade do f, tá? Então segue aqui diretamente, quando eu tomar o h indo para zero, né? Tá? Aqui, isso aqui é o próprio f de z. Portanto, fzão é uma primitiva do f de z, que é o que fala a afirmação A. E com isso o teorema está provado. Chegamos ao teorema de Cauchy-Goussat. Bom, antes de
provarmos o teorema em si, vamos mostrar o que é que queremos realmente, qual o resultado que queremos chegar. Vamos considerar uma função f de z analítica em um domínio D e ser um caminho fechado simples em D. Então, a integral de f ao longo desse caminho fechado C, bom, ele usando uma parametrização, nós escrevemos z como um z de t, ele é f de z de t, z' de t, dt, onde t vai de A até um B. Eu não estou escrevendo aqui de A até B, porque eu vou deixar essa anotação aqui com essa bolinha IC para deixar claro aqui que é um caminho fechado. Aqui a gente está aqui lidando com um caminho fechado. Então, para reforçar isso, eu vou deixar essa notação aí da bolinha, né, do caminho fechado C. Bom, vamos pegar onde está o f de z de t, vamos escrever f como sendo um u mais iv, parte real mais a parte imaginária do f, onde está o z, vamos tomá-lo por um x' mais i y'. Então, tá isso aqui. E agora vamos abrir esse produto aqui. Então, vamos escrever isso como sendo, aqui ó, u vezes x' dt. Onde está x' dt, eu vou tomar aqui e escrever como dx. Então, fica u dx. Aqui eu vou ter depois, olha, compondo aqui a parte real dessa aqui, eu vou ter o iv vezes i y' dt. I com o i quadrado, dá esse menos aqui, v y' dt, dá v dy. A parte imaginária agora, aqui eu tenho ó, i v x' dt. Então, o i x' dt é dx, então v dx. E eu tenho também aqui ó, u i y' dt. Então, fica u y' dt, que é dy. Pois bem, então, reescrevi a minha integral aqui do f dessa forma. Desse jeito que está aí, eu posso usar o teorema de Green, lá do cálculo 2. Vamos recordar o teorema de Green, que ele diz, se você tem P e Q, assim como suas derivadas, as derivadas do P e do Q, se elas são contínuas numa região R, contendo um caminho C e o seu interior, né, então vale isso aqui. Tá? Esse é o teorema de Green. Então, a integral ao longo do caminho fechado de P dx mais Q dy é essa integral dupla aqui. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos pegar cada uma dessas duas integrais aqui nesse caminho fechado, a parte real aqui e essa parte imaginária, e vou identificar u e v, tá, com P e Q, conforme o caso, né? Aqui e aqui. Então, para esta aqui, P vai ser u e Q será menos v. E para esta outra aqui, P será V e U aqui na Q será U nessa outra. E aí escrevo o correspondente lá do direito para cada uma delas. Então, vamos lá, vamos fazer isso. Então, para a parte real, tá, fazendo a identificação que eu acabei de falar, você chega nessa integral dupla aqui. E para a parte imaginária, tá, você chega nesta integral dupla aqui. Mas agora vamos lembrar que nós estamos supondo que f é analítica. Então, se f, tá? Quer dizer, agora juntei as duas aqui, né? Tá? Mas se f é analítica, o que acontece? U de x é igual a v de y e u de y é menos v de x. Ora, vejam, aqui ó, u de y igual a menos v de x. Esta integral dupla aqui, ó, que está aqui, é zero. E para essa outra, u de x igual a v de y, isso é zero, quer dizer, é isso aqui que é zero. Portanto, a integral de f de z ao longo desse caminho fechado C é zero. O que nós supomos aqui? A gente partiu supondo que f de z é analítica. Né? Então, bom, a função u e v também são. Mas, no momento que nós usamos o teorema de Green, né, quando está considerando aquela integral de linha, ele supõe que P e Q elas são contínuas, mas as suas derivadas também. E P e Q, a gente identificou com U e V conforme o caso, né? Então, implicitamente, nós estamos supondo também que U e V, as derivadas de U e V, tá, são contínuas. E as derivadas de U e de V, com elas você tem a derivada do F. Então, com isso nós estamos supondo também que F' de Z é contínua. Então,
implicitamente nisso aí, a gente estava supondo que f' de z. Eu não falei isso, mas a gente supôs que f' de z é contínua. O que o teorema de Cauchy-Goussat nos diz? O teorema de Cauchy-Goussat remove a restrição que f' de z seja contínua. Tá? Essa é a grande coisa dele. Tá? Nós vamos chegar nesse mesmo resultado. O que a gente quer mostrar é que, para a função analítica, aí, esse f de z dz, tá, essa integral do f de z ao longo desse caminho fechado simples é zero. É isso que a gente quer mostrar. Mas nós vamos remover a necessidade de supor que f' seja contínua. Nós não vamos precisar usar isso. Tá? E é isso, então, que nós vamos tentar mostrar agora. Então, para provar isso, eu vou quebrar o problema em algumas partes e depois juntar os resultados. No final, provando assim o teorema de Cauchy-Goussat. Vamos lá. Vamos começar com o seguinte problema. Mostrar que a integral de f ao longo de um triângulo é zero. Então, bom, vamos primeiro desenhar nosso triângulo aqui. Tá? Então, um triângulo de vértices A, B, C, né? E orientado no sentido anti-horário, como usual. E vamos fazer o seguinte, vamos considerar ao longo de cada lado aí, vamos pegar o ponto médio de cada lado. Tá? Então, ao longo de cada lado, tomamos o ponto médio e a partir daí vamos ligar esses pontos de modo a obter daí 4 outros triângulos. Né? Então, aqui são os pontos D, E e F, vamos ligá-los. Né? Tá? Como vemos agora, temos 4 novos triângulos. Né? E vamos orientar esses triângulos aí de modo a preservar de uma forma compatível com a orientação, né, do triângulo ABC. Então, vejam, aqui eu tenho D até A até E. Então, quando eu vou orientar ao longo desse triângulo aqui de E até D, esse caminho eu vou orientar aqui de forma indo de E para D, para esse triângulo aqui. Tá? É a mesma coisa para os outros, para esse triângulo interno aqui. Então, sempre de forma aqui a preservar, né, ser condizente com a orientação, né, do meu triângulo inicial. Né? Então, essa aqui é a orientação desse, e assim por diante. Tá? Então, desta forma, bom, primeiro, a integral ao longo do meu triângulo, né, A, B, C e A, ela é a integral de D até A mais E, depois a integral de E até B mais F. Então, a integral do caminho DAE, que é que está aqui, a integral do EBF, que está aqui, e do FCD, que é que está aqui. Bom, vamos passar para uma próxima página e diminuir um pouco isso aqui, porque tem mais coisas para escrever. Tá. Agora, o que nós vamos fazer? Tá. Nesse lado direito aqui, eu vou somar e subtrair, por exemplo, a integral de E até D, né, e depois subtrair ela significa também colocar isso, somar a integral de D até E, porque uma é o oposto da outra. Tá? Então, vamos fazer isso em vários casos. Olha, então, esse caso, essa de E até D, é esta aqui, e eu vou subtrair a correspondente quantidade aqui em azul, aqui, tá? Que é D até E. Depois eu estou colocando de F até E, ó, de F até E, e subtraindo, então, E, quer dizer, somando de E até F, mais essa de E até F aqui, só que uma vai cancelar a outra, não estou mudando em nada, né? E também a mesma coisa aqui, de F a D e de D a F. F a D, de D a F. Tá? Isso também não muda nada. Mas note que aí eu tenho aqui, olha, essa integral DAE mais E a D, veja, DAE mais E até D é a integral em um triângulo. Então, esta aqui, tá? É esta integral desse triângulo. Esta eu somo com essa, né, para obter essa integral no EBFE, EBFE. Esta aqui é FCDF, essa desse triângulo aqui, e finalmente essa outra é esse triângulo aqui dentro. Tá? Pois bem, então escrevi essa integral do meu triângulo maior em termos da integral, em termos desses 4 triângulos menores aqui. Pois bem, agora nós vamos fazer o seguinte. Então, quer dizer, agora só escrevi aqui, simplifiquei um pouco a notação, né, que também ninguém merece ficar escrevendo tanta coisa aqui. Eu escrevi, então, a integral do meu triângulo é igual à integral desses triângulos 1, 2, 3 e 4. Quem é o 1, 2, 3 e 4 é irrelevante, é qualquer um deles aí. Tá? Bom, com isso,
Então, agora já na mesma notação aqui, só que agora colocando a função f no jogo aqui. Então, é essa expressão. E, no fundo, o que eu vou querer? Fazer uma estimativa. Como que eu vou querer mostrar que a integral de f no triângulo é zero? Mostrar que o módulo dela é menor ou igual a zero num certo limite, e daí concluir, então, que está zero. Tá? Bom, então, ou menor ou igual, pelo menos menor ou igual a um epsilon, para qualquer epsilon. Daí, então, você prova que ele é zero. Bom, vamos lá, então. Vamos pegar o módulo disso aqui. Tá? Usando a desigualdade triangular, então, para cada uma dessas parcelas vale o menor ou igual. Então, vale isso aqui. E eu posso escrever isso, né? Vamos escolher aqui, vamos chamar de delta1. Tá? O delta1 vamos chamar de 1. Tá? Do 1 aqui, romano, não, não nesse romano aqui, né? Mas aqui no algarismo arábico aqui, né? Vamos usar aqui, defini-lo como sendo o maior, tá? O triângulo com o maior desses valores aqui. Pego o valor, cada um dessas integrais aqui, escolho o maior deles, chamo esse o triângulo para o qual você tem o maior valor dessa integral aqui, tá? Vamos chamar ele de delta1. Tá? Então, o máximo de delta A para A igual a 1, 2, 3, 4. Ó, o máximo de delta A no delta A aqui. É o maior desses valores aqui. Então, como é o maior de todos, bom, então eu posso escrever que o módulo dessa integral é menor ou igual a 4 vezes, tá, o valor da integral ao longo desse triângulo aí. Tá? Bom, agora vamos fazer o seguinte. Vamos repetir o mesmo raciocínio que fizemos agora para o triângulo delta1. O delta1 pega os lados, escolhe cada lado, o ponto médio de cada lado, une, forma outros 4 retângulos. Faça exatamente a mesma coisa. Então, repete esse procedimento. O que você vai encontrar? Que a sua integral ao longo do triângulo delta1 é menor ou igual que 4 vezes a integral ao longo de um triângulo delta2, onde o delta2 é aquele triângulo para o qual a integral da função f, calculada em cada um dos outros desses 4 triângulos que se obteve, aquele que é maior. Então, esse é o meu delta2. Tá? Então, e aí, juntando essas duas, eu posso juntar uma na outra. Tá? Então, o módulo da integral no triângulo inicial é menor ou igual a 4 ao quadrado, a integral no delta2. Repete-se agora o procedimento. Faz n subdivisões. Tá? Bom, depois de você repetir essa brincadeira n vezes, você vai concluir então que o módulo, né, da sua integral é menor ou igual que 4 elevado a n, né, da integral do triângulo ΔN. Esse é obtido depois de n subdivisões. Tá? E todos eles, note que o ΔI está contido no delta inicial. É um daqueles 4, não importa qual seja. O ΔI também está lá dentro, o ΔI. Então, todos, né, um dentro do outro. Ou seja, estamos tendo triângulos encaixados. Se você for lembrar do seu curso de cálculo 1, tinha um teorema que falava, que foi muito importante esse teorema para você provar vários outros, né? Que é o teorema dos intervalos encaixados, que você mostra que você pode subdividir seus intervalos, né? Um dentro do outro, intervalos fechados um dentro do outro, de modo que você vai ter um ponto que vai estar um ponto presente em todos esses intervalos aí. Tá? O teorema dos intervalos encaixados ou intervalos encaixantes. Então, isso é um assunto que você deve ter, se você for procurar aí, ele você vai encontrar, certamente no livro do Guido Risi, você vai encontrar lá no apêndice a demonstração desse teorema. Pois bem, é a mesma situação, só que agora aqui, em vez de ser um intervalo numa reta, você está tendo um triângulo. Mas a ideia é completamente igual. Né? Bom, com isso o que acontece? Vai ter também um ponto Z0, tá, que vai estar presente em todos esses triângulos. E nesse ponto Z0, bom, Z0 nesse triângulo, com uma função f de z é analítica, ela é analítica nesse Z0. Né? E aí, por isso, o que acontece? Se é analítica, eu posso escrever. Quer dizer, eu tenho para qualquer epsilon positivo, tá, eu consigo encontrar um delta tal que, para módulo, dentro desse triângulo aí, né, dentro desse triângulo, módulo de z menos z0 é menor que um delta, dentro do triângulo delta nzinho aí, né? Tá? Ele é menor para todo, então, módulo de z menos z0 menor que um delta. O que acontece? F de z é um f de z0, nesse ponto, mais o f' de z0, que multiplica z menos z0, mais um eta z menos z0. Até aqui a parte linear, e depois a parte, os termos de ordem maior,
eu estou colocando aqui na forma z menos z0 vezes um eta, onde esse eta, o módulo dele é menor ou igual que um epsilon. Tá? Então, esse termo aí, depois, são os termos de ordem maior. Então, o módulo aí do eta é menor que epsilon. Bom, então vamos lá. Com isso, tá, o que acontece? O f de z, onde eu tinha o meu f de z no triângulo ΔN, onde vale isso que a gente acabou de usar. Né? Então, nesse triângulo ΔN, o que acontece? F de z é f de z0, mais f' de z0, z menos z0, mais o meu eta, z menos z0. Aqui apareceu uma vírgula aqui, que não era para estar aí, faz de conta que é uma sujeira. Bom, então, vale isso aqui. Agora, o que nós vamos fazer? Tá? Cada um desses termos. Esse primeiro termo aqui, tá? f de z0 é uma constante, então, a integral cai fora dela, fica a integral aqui no meu triângulo ΔN de dz. Mas, aqui eu tenho a integral de 1. 1 é a derivada de z em relação a z. dz em relação a z. Ora, mas tem uma primitiva, né? Se tem uma primitiva, teorema que a gente acabou de ver, a integral no caminho fechado, 0. Bom, então, tá aí. Primeiro, para esta outra aqui, o que acontece? F' de z0, z menos z0. F' é constante, então fica aqui z menos z0. Tem uma primitiva que é z menos z0 ao quadrado sobre 2. Bom, a integral disso você usa o teorema, ou mesmo se você calcula, expressa isso, enfim. O resultado é 0. De modo que sobra esse termo aqui. Tá? Então, f de z nesse triângulo é dado por esse termo. Vamos estimar isso aí. Tá? Então, o que acontece? Vamos olhar aqui um triângulo. Tá? Aqui o nosso primeiro triângulo. Se o comprimento, né, aqui o perímetro, desculpa, comprimento, né, o comprimento dos lados do meu triângulo é P, o comprimento do ΔI é P sobre 2. Por quê? Veja, cada um dos lados, por exemplo, esse lado aqui e esse são paralelos. Assim, esse como esse e esse com esse. Agora, vejam, esse lado aqui é o mesmo que esse. Esse e esse são iguais, só que D dividir esse segmento em 2. É o segmento médio. Da mesma forma, esse lado aqui é igual a este, ou a este, porque E é o segmento médio. Então, é o lado dividido por 2. Mesma coisa para esse lado aqui. ED é igual a este segmento ou esse segmento aqui. Sendo que cada um é igual a esse lado dividido por 2. Ora, cada um desses lados é igual a esses lados aqui dividido por 2. Na hora que eu somo tudo, então, era o comprimento do triângulo inicial dividido por 2. Então, L de ΔI é P sobre 2. Todos os demais triângulos são construídos da mesma forma, tomando segmentos, né, pontos médios em cada lado. Então, sempre vai sendo o anterior dividido por 2. Né? Então, de modo que o comprimento do meu triângulo ΔN, ele é P sobre 2N. Tá? Cada vez dividindo ele por 2, P sobre 2N. E agora, dentro do meu triângulo ΔN, eu tenho aqui meu ponto Z0. Eu quero fazer uma estimativa para Z menos Z0. Dentro desse triângulo, Z é um ponto que está aqui dentro. Este é Z0. O módulo de Z menos Z0 não tem como ele ser maior do que a soma dos lados desse triângulo. Se eu somar todos esses lados, Z menos Z0 certamente é menor do que a soma dos lados desse triângulo aqui. E os lados, né, desse triângulo, quer dizer, o comprimento do meu triângulo aqui é P dividido por 2N. E isso, por sua vez, é menor que um delta. Isso aqui me define um delta, pronto, acabou. Né? Então, agora, o que acontece? Essa aqui é o que eu quero estimar. A gente mostrou que isso é isso aqui e eu quero estimar isso. Tomamos o módulo. Então, o módulo da integral do f no triângulo ΔN, tá, é o módulo disso. E isso, por sua vez, é menor ou igual, né, que o módulo do eta com o módulo de z menos z0. Agora, bom, o módulo de eta é menor que epsilon. Aqui. Z menos Z0 é menor que P sobre 2N. Sobra a integral no caminho fechado de dz. Ora, quem é isso aqui? Integral no caminho fechado de dz. É o comprimento da curva, do triângulo, que é P sobre 2N. Então fica epsilon P sobre 2N ao quadrado. Então P quadrado sobre 4N.
Bom, com isso o que acontece? Voltando agora, a gente viu que o nosso triângulo, no módulo do f de z, ele é menor ou igual a 4n vezes o módulo do f nesse triângulo ΔN aqui. Bom, agora é só usar esse resultado aqui. Tá? Ele dá então 4n, agora eu coloco isso aqui, εp² com 4n, 4n cancela, fica um εp². Ou seja, isto aqui, tá, é menor ou igual que um εp², um ε', para um ε' positivo qualquer. Então não tem jeito. O valor disso aqui, tá, o f de z, a integral do f, né, de z ao longo desse triângulo, quer dizer, isso aqui que está aqui dentro, isso tem que ser zero, que é, então, essa integral. Então, era isso que a gente queria mostrar. Então, essa é a primeira parte do nosso caminho para provar o teorema de Cauchy-Goussat. Vamos agora mostrar que a integral de f ao longo de um polígono é zero. Pois bem, para efeitos de ilustração, né, vamos desenhar aqui um heptágono. Heptágono, sim, A, B, C, D, 7 lados, está um heptágono. Tá? E, bom, vamos escolher agora um ponto, vamos escolher o ponto A, e a partir do ponto A, vamos ligar A com C, com D, E e F, né? De forma a termos 5 triângulos. Tá? Então, partindo do meu heptágono, eu tenho agora 5 triângulos. A integral ao longo desse heptágono aqui, né, ela é a de A, B, C, D, E, F, G, A, que está aqui. E eu posso escrevê-la usando a mesma ideia que a gente fez no caso anterior dos triângulos, né, em termos da integral ao longo desse triângulo, né, A, B, C, A, que é esse, mais A, C, D, A, esse aqui, e assim por diante nos outros casos. Tá? Pois bem, a integral ao longo de cada triângulo é zero. A gente acabou de mostrar isso. Tá? Portanto, a integral ao longo desse heptágono aí é zero. Bom, e um polígono arbitrário? Para um polígono arbitrário, é só a gente escolher, né, um polígono de n lados, a gente vai usar n menos 2 triângulos. Então, o raciocínio é o mesmo. Então, para um polígono arbitrário, a integral da minha função f é zero. Bom, agora, posto isso, agora sim estamos em condições de provar o teorema de Cauchy-Goussat, que diz que se f é uma função, né, uma função analítica em um domínio D, e C um caminho fechado simples em D, então a integral de f, tá, ao longo de C dá zero. Tá? Um resultado realmente fantástico. Né? Bom, como que nós vamos mostrar isso? Tá? Então, vamos lá. Temos aqui uma curva, tá, um caminho fechado simples, e ao longo desse caminho eu vou escolher n pontos. Tá? Então, Z0, Z1, Z2, Zn-1 e Zn. O Zn eu vou escrever como sendo o próprio Z0. Tá? Então, aqui fechando o caminho. Né? Então, em azul aí eu tenho um caminho fechado simples e depois eu estou aproximando, né, esse caminho através de um polígono de n lados inscrito dentro desse meu caminho fechado simples. Tá? Então, aí eu tenho então aqui o meu polígono de n lados que eu vou fazer o quê? Qual é a ideia? Tá? Vou tentar aproximar a integral em C ao longo da integral ao longo desse polígono. Né? E a gente, isso aí é uma questão de fazer uma soma de rima, né? Tá? Essencialmente isso. Então, o que a gente tem? Tá? Então, aqui, como eu falei, escolhendo n pontos. Tá? Então, o que eu vou fazer? Vou tomar essa soma aqui, que é uma soma de rima. Né? Tá? Então, para cada um desses lados aqui, tá, eu vou ter o meu ΔZ, que é um Z menos ZK menos 1. Tomar aqui o valor da função em um ponto ao longo desse intervalo. E você aprende no cálculo 1 que para efeitos de você tomar uma soma de rima para o cálculo da integral, tanto faz que ponto você toma, tomando desde o valor mínimo ao valor máximo da função dentro desse intervalo aí, você pode tomar qualquer ponto aí dentro, né? No limite vai dar tudo certo, né? Então, toma aqui, vamos tomar o ZK, o ponto aqui como sendo ZK, então construir essa soma. Então, no limite, tá, em que o número de pontos tende a infinito, e também eu tomo o intervalo, o tamanho dos intervalos, né,
tá, o delta zk aqui, eles indo para zero. Então, dentro dessas condições aqui, essa soma Sn é a integral, tá, da função f ao longo de c. Pois bem, então, vamos agora tentar um jeito de expressar e calcular isso aí. Tá? Vamos então, ó, do fato disso aqui, a gente sabe, como isso aqui, a gente sabe da definição da integral, o que isso significa, essa integral existir? Significa que qualquer que seja epsilon positivo vai ser um n maiúsculo, né, n grande, positivo, tal que para todo nzinho maior que o nzão, vale isso aqui. Tá? Esse é o limite, isso está significando aquela expressão lá, com o limite de n para infinito. Tá? E o que eu vou fazer é escrever o epsilon que tem aqui, eu vou escrever na forma epsilon sobre 2. Mera conveniência. Tá? Para o resultado final aparecer um epsilon, não um 2 epsilon. Só por causa disso. Tá? Então, o meu epsilon eu estou escrevendo, né, epsilon sobre 2. Então, isso, tá, é a definição da integral do f, né, usando a soma de Riemann. Pois bem, sabemos que a integral no polígono dá zero. A integral no polígono é isso aqui. Integral de z0 até z1, mais a integral do z1 até o z2, e assim por diante, mais de z menos 1, né, até zn. Bom, agora olha o que eu vou fazer. Em cada uma dessas aqui, eu vou somar e subtrair z1, f de z1. Então, nessa aqui, somo e subtraio f de z1. Mesma coisa nessa outra e assim por diante até essa última. Só que aqui, quer dizer, em cada uma, desculpe, f de z1 aqui, em cada uma, essa aqui eu vou pegar o f de z2 até essa última, um f de zn. Né? Então, aqui f de zn menos f de zn, aqui um menos f de zn. Somei e subtraí. Então, faço o mesmo então, para cada uma dessas integrais, tá? E então, de modo a ter. Agora, olha, f de z menos f de z1, eu vou separar elas, né? Onde tem esse mais aqui, eu separo em duas partes. Então, aqui eu vou ter, ó, f de z menos f de z1 que está aqui, assim como vários outros termos aqui nos pontinhos aqui, até f de z menos f de zn, que é que está aqui. E depois, o que vai ter aqui? Ó? F de z1, integral de z0 até z1 dz. Mas f de z1 é um número. Ora, então eu coloco ele aqui, ó, f de z1, integral de z0 até z1 dz. Até pontinhos, né? Até o último aqui, que vai ser esse f de zn aqui, que eu coloco aqui, como é um número, está aqui fora da integral, fica de integral de zn menos 1 até zn dz, que é o que está aqui. Agora, isso aqui, esse termo aqui, é exatamente Sn, porque isso aqui é f de z1, né? F de z1 que multiplica z1 menos z0, mais o f de z2, z2 menos z1, até o f de zn, zn menos zn menos 1. Tá? Vou voltar aqui para... Essa é justamente a expressão, olha, do Sn. N igual a 1, f de z1, z1 menos z0. F de z2, z2 menos z0. Então, é justamente isso aqui é o meu Sn. Bom, então, o que a gente está obtendo aqui? Ó? 0 é igual a isso aqui tudo. Bom, então agora eu vou pegar o Sn, deixo ele num lado e expresso em termos dessa outra quantidade aqui. Ó, Sn, então, deixo aqui, isso passo para o outro lado, onde estava o 0. Então ele vai com o sinal trocado, sinal negativo, e então vai ficar, no lugar de f de z menos f de z1, vai ficar f de z1 menos f de z. É o que está aqui, e assim para todos os outros termos. Daqui para cá, veja, trocando o sinal, f de zn menos f de z. Bom, vamos agora escolher o número de lados, o número de pontos, né, do meu polígono, de modo que tão grande, né, um n tão grande, de tal modo que em cada um dos lados, né, então, por exemplo, aqui eu estou tomando z0, z1, né, o módulo de f de z menos f de z1, f de z1 menos f de z, enfim, o módulo disso, tá, seja menor que epsilon sobre 2L. Epsilon que eu tinha tomado, né, e agora estou escolhendo ele dividir por 2L, vocês já vão ver por que depois o 2L, é só normalmente uma questão de conveniência. Esse é um epsilon linha, né, onde escolhi esse epsilon linha como sendo o epsilon que a gente já tinha definido, então a gente já tinha usado e dividir ele por esse 2L. L sendo o comprimento da minha curva, o meu caminho fechado, né, o meu caminho fechado, aquela curva azul que eu tinha. Esse é o L. Tá? Bom, então, vamos escolher N tão grande de forma que vale isso aí
assim como também para todos os outros lados, todos os outros intervalos que eu tenho. Então, de Z1 até Z2, f de Z2 menos f de Z menor que epsilon sobre 2L, assim por diante, né, os pontinhos aqui, até Zn menos 1, Zn. Nesse intervalo, f de Zn menos f de Z, Z pertencente a esse intervalo, menor que epsilon sobre 2L. Tá? Pois bem, então agora vamos voltar no Sn. A gente sabe que o Sn era igual a essa integral mais várias outras, mesmo tipo até esta. Então agora eu tomo o módulo do Sn, então isso é menor ou igual ao módulo de cada uma daquelas integrais, tá? Que são essas aqui. Agora, para cada uma dessas integrais, o módulo delas ele é menor ou igual ao valor, né, ao limite superior, né, a cota superior de f de Z1 menos f de Z ao longo desse caminho e o comprimento do caminho. Tá? Foi o primeiro resultado, o primeiro teorema que a gente viu, né? Recordem, o primeiro teorema desse vídeo. Então, nesse caso aqui, o limite, né? A cota superior f de Z1 menos f de Z, ele é menor ou igual que um epsilon sobre 2L. E depois sobra o comprimento, né, do meu caminho, né, um segmento de reta agora, de Z0 até Z1. Ora, isso aí é módulo de Z1 menos Z0. Tá? Esse é o tamanho do comprimento desse segmento de reta que sobra aí, que é cada um dos lados, né? Cada um dos lados do polígono vai ser a mesma coisa. Tá? Então, para essa quantidade, assim como cada outra, eu vou ter, vejam aqui, f de Z1 menos f de Z é esse epsilon sobre 2L. E depois o comprimento, né, do intervalo, do caminho de Z0 até Z1 é módulo de Z1 menos Z0. Cada uma das outras, esse integrando aqui, satisfaz a mesma desigualdade, por isso é esse epsilon sobre 2L aqui na frente, e aí para cada um deles, por exemplo, esse último aqui, o comprimento, né? O comprimento da reta que vai de Zn menos 1 até Zn, né? Um dos lados do meu polígono é módulo de Zn menos 1. Tá? Ora, agora, isso aqui, essa quantidade toda aqui, tá? Ela é o comprimento, né? Quer dizer, a soma dos lados, o comprimento dos lados do meu polígono. Ele, como ele está inscrito dentro do meu caminho, ele é menor ou igual que o comprimento do meu caminho. Do caminho lá, quer dizer, então, esse aqui, ó, em outras, recordando o desenho, quer dizer, o polígono, né, que eu escrevi lá dentro, era aquela figura em magenta, ele estava inscrito dentro do meu caminho fechado azul, né? Então, como ele está inscrito, quer dizer, essa quantidade aqui, né, esse comprimento é menor do que o meu L aqui. Né? Tá? Então, isso aqui é menor que L, portanto, essa quantidade toda aqui, se isso é menor que L, então, tudo isso é menor que epsilon sobre 2. Pois bem, então, o que eu tenho? Vamos voltar agora. Isso é o que eu quero calcular. Soma e subtrai o Sn. Usa a desigualdade triangular. Menor ou igual a isso mais isto. Isto aqui, nós vimos que era menor que epsilon sobre 2, porque isso aqui é a soma de rima, vai convergir no limite de n para o infinito. Então, para nzinho maior que um nzão, vale menor que epsilon sobre 2. Esse Sn, opa, está aqui, menor que epsilon sobre 2. Por isso que eu falei que eu escolhi epsilon, simplesmente para somar epsilon sobre 2 com epsilon sobre 2 e me dá um epsilon. Bom, portanto, módulo dessa quantidade aqui, ela é menor do que epsilon para qualquer epsilon positivo. Não tem jeito. Isso é zero. E é o que a gente queria provar. Provando assim, então, o teorema de Cauchy-Goussat, um dos teoremas mais importantes, tá, desse curso. Bom, com isso, depois disso, é melhor parar por aqui, né? E então, nós vamos ficando por aqui nesse vídeo, e no próximo nós vamos continuar com o assunto de integrais. Até lá!